Fala, torcedor, torcedora! Estamos aqui começando mais um react para você. Vamos aí acompanhar o que alguns jornalistas estão falando sobre esse jogo importante Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. Eu ia falar Copa Libertadores. Pela Copa do Brasil, pela semifinal, jogo de volta, jogo importante. O Flamengo tá com 3-1 no placar, então tem que ter calma, mas ao mesmo tempo não pode entrar com salto alto, muita concentração, né, para esse jogo que é muito importante para a temporada, né? O time que vai para campo é o time das Copas: Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, tá? Pra gente poder aí segurar esse nosso resultado e curtir mais uma final no próximo dia 12 de outubro, começa as finais da Copa do Brasil. O que o pessoal do Troca de Passes anda falando sobre o Malvadão? O PVC tá animado para as semifinais da Copa do Brasil? Dois bons jogos, né? Prometem bastante aí, tanto amanhã o Flamengo e São Paulo, como na quinta-feira o Corinthians e Fluminense. Eu estou muito curioso para ver essa formação que o Rogério vai trazer para o Maracanã. Claro que o Flamengo é favorito, o Flamengo deve ter a sua formação titular, aquela que o torcedor já sabe de memória, pela 9ª vez seguida. São 8 jogos e 23 gols marcados com esse time de Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. E o São Paulo vai jogar com uma formação que nunca jogou junta, mas que quando teve esses três da frente, aqueles que o Rogério disse que não escalou contra o Flamengo no Morumbi, porque era o Flamengo, mas devem jogar juntos amanhã, Patrick, Luciano e Caleri, com os três juntos, o São Paulo venceu as últimas 3 vezes que entrou em campo. E tirando uma derrota para o Botafogo, sempre fez 2 ou 3 gols. Amanhã devem jogar os 3 juntos, mais o Alisson e mais o Rodrigo Nestor. Claro que o Rogério pode surpreender em cima da hora na escalação final. Na teoria, é um time ofensivo para esse jogo contra o Flamengo no Maracanã. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso. Vamos agora de Série B para a Copa do Brasil. Vamos começar as semifinais, os jogos da volta, né? Amanhã tem Flamengo e São Paulo no Maracanã. Maracanã lotado mais uma vez para esse jogo. O Flamengo tem uma vantagem considerável, né? Fez 3-1 fora de casa na ida. A gente estava comentando aqui logo no início do programa, o PVC falou sobre a escalação do São Paulo. Aliás, vamos colocar as escalações e depois a gente disseca um pouco aqui o que vai acontecer amanhã no Maracanã. Né? Oi? Prováveis. O Flamengo é prováveis, exatamente. O Flamengo é praticamente certo, a não ser que alguém tenha uma dor de barriga à noite aí, né? Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Meio campo com Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Pedro e Gabigol. Essa é que todo mundo já conhece, está acostumado, né, Pedrinho? Quarteto ali fantástico do Flamengo. Cara, se o São Paulo vier mesmo com a provável escalação, né, que a gente faz do pré-jogo, é uma ideia interessante do Rogério Ceni, cara, porque no primeiro jogo, já quando ele utiliza o Patrick e a galera não entende que ele tira o Luciano, tem muito sentido de você usar as beiradas contra o Flamengo. Eu estava até fazendo uma análise para o pré-jogo de amanhã e olhando os lances do Flamengo. O Flamengo usa o corredor central com muita força desde a saída do Bruno Henrique. Ele perde um cara de beirada. Então o corredor central do Flamengo é muito forte. Pedro, Gabigol, que cai muito pelo lado. O Gabigol sai muitas vezes, mas não é um ponteiro fixo, né? E aí chega Everton Ribeiro, Arrasca, o Vidal que jogou contra o Atlético Paranaense, que é as imagens que eu utilizei, todo mundo no corredor central. Então, se os beiradas do São Paulo tiverem a oportunidade de atacar o espaço, os lados do Flamengo para combater, eles são vulneráveis. Por quê? Não vulneráveis no sentido de marcação, porque os adversários conseguem chegar rapidamente ao último terço para ter um enfrentamento com o Felipe Luiz. Felipe Luiz é um cara que sustenta mais que o Rodinei. Rodinei sai mais, por isso a entrada do Patrick no primeiro jogo, acho que foi até para sustentar mais a marcação do Rodinei e preencher o meio no combate desse jogo de aproximação do Flamengo. Cara, se ele usar o Alisson numa beirada e o Patrick na outra, conseguir recuperar a bola, é uma dor de cabeça para o Flamengo. E se a gente pensar no jogo contra o Vélez, por exemplo, o segundo jogo, as melhores oportunidades do Vélez foram como? Na transição, né? Sim. Quando roubou a bola do Flamengo e conseguiu chegar rápido ao ataque. Então, né? O Flamengo tem um ajuste muito bem feito pelo Dorival de recuperar a bola rapidamente no campo ofensivo, né? Desde
da chegada do Paulo, o time perdeu muito isso. Era um time espaçado, não conseguia pressionar rapidamente porque estava muito distante. Como esses caras jogam muito pertinhos, né? Quando eles perdem, eles conseguem pressionar. Mas se eles não pressionam, os corredores do Flamengo eles são vazios, né? Até a chegada do enfrentamento com os laterais. A questão é o seguinte: se você trouxer o Flamengo muito próximo do seu campo, é sempre um perigo, né? Eu sempre falo isso. Você botar Arrascaeta, Everton, Gabigol, Pedro, sem um combate forte... Mas aí tem um X da questão, né? Porque no jogo de ida, o Rogério falou que jogou... E o São Paulo foi melhor, para deixar claro. No jogo de ida, o São Paulo foi melhor. Num jogo completo, o São Paulo foi melhor. Por mais que a gente diga que ele renunciou a ter Patrick, Luciano e Caleri juntos, é incrível que você pense que os três, Patrick, Luciano e Caleri, são 63 jogos do São Paulo no ano. E os três juntos jogaram, desde o início, 6 vezes. 6 vezes. Dá 10% dos jogos. Pouco, é muito pouco. Mas ele entendeu e deu certo o que o Rogério tentou daquela vez, porque o São Paulo jogou bem com 3 zagueiros. Agora, com o retorno do Alisson, o Alisson é um jogador que também... Você e o Led estão lá. O Led outro dia aqui também começou a conversar com a Alexa. Eu não estou conversando com ninguém, não. Ele começou a tentar parar, ele quase derrubou, quebrou o telefone e a Alexa não parava de falar com o Led. Eu não estou conversando com ninguém, não. Ela que conversou comigo. O Alisson é um jogador que dá combate na frente. Sim. O Patrick também dá combate na frente. É porque, assim, o enfrentamento contra o Flamengo, pela questão técnica, é muito difícil de você usar algumas estratégias, né? Você fica pensando, como é que você vai para esse enfrentamento? Tem alguns times que conseguem, não com tanta facilidade, mas conseguem por ter um modelo muito fixo, como o Diniz no primeiro turno, que perdeu para o Flamengo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele dominou o Flamengo, porque ele tem um modelo que propicia ele ter a bola. E aí a discussão... Você traz o teu time para trás para combater o Flamengo ou você tira a bola do Flamengo? Eu acho que quando você tira a bola do Flamengo, tirar a bola do Flamengo não é tomar a bola, né? É ficar mais tempo com a bola. O Flamengo se sente desconfortável. Ele precisa da bola. E no tanto que o São Paulo passou bom tempo do primeiro jogo com a bola. E o Flamengo ficou desconfortável com isso. O São Paulo tomou 2 gols no primeiro jogo. Vamos voltar só para... colocar as coisas na hora. A gente está falando do São Paulo, porque o São Paulo vem como adversário, como desafiante do Flamengo. O Flamengo é favorito nesse jogo e não é só porque ele fez 3-1 no primeiro jogo. O Flamengo tem jogado muito bem. Essa formação do Flamengo vai para o 9º jogo junto. São 7 vitórias e 1 empate e 8 jogos, marcou 23 gols. Ou seja, o time é avassalador. Agora, acho que o São Paulo chegou a essa formação provável de amanhã, que nada exclui que o Rogério use 3 zagueiros amanhã. A impressão é que ele conseguiu chegar numa formação com a expulsão do Igor Gomes, que a torcida vinha pegando no pé. O Alisson volta de lesão. O Alisson entra contra o Atlético Goianiense. O São Paulo não atropelou o Atlético Goianiense, mas jogou bem contra o Atlético Goianiense. Fez 2-0, ganhou nos pênaltis. E ele achou essa formação. E é uma formação que combate também. Não é uma formação que joga e vai deixar jogar. Ele achou essa formação, é uma coisa que não é de agora, né, Pedro? É mérito porque dele. A gente estava falando outro dia aqui, se a gente pensar alguns dos bons momentos, talvez os melhores momentos do São Paulo na temporada, foi com esse trio, né? Se a gente pegar aquele jogo contra o Palmeiras, é que às vezes, né, por uma questão de adversário que vai se enfrentar, pelo estudo que o Rogério faz do adversário, sempre foi com Patrick jogando. Alisson, e contra o Atlético Goianiense jogou o Alisson e o Rodrigo Nestor, junto com os 3. Contra o Palmeiras, aquele 1-0 gol do Patrick, o Patrick jogou de segundo atacante. E foi uma boa atuação do São Paulo. Foi muito boa. Como foi uma boa atuação do São Paulo contra o Flamengo, nesse jogo que a gente está vendo, com o Patrick de segundo atacante e o Luciano no banco. Não, assim, é lógico que o dia a dia sempre tem que ter muito respeito, que o treinador sabe ali, ele está vivendo, está convivendo, enfim. Os torcedores do São Paulo, eu fiz esse jogo, eles não entenderam muito a saída do Luciano, era óbvio, compreensível, então eles esperavam o Luciano dentro do campo. E eles também esperam para comentar ou avaliar o jogo depois do que acontece. Sim. Então, antes do jogo, para mim, de repente ele poderia até optar também pelo Luciano com os 3, com a formação com os 3. Mas a entrada do Patrick, especificamente, ela tinha muito sentido. Muito. Porque o corredor que o Flamengo usa é o do lado direito com o Rodinei. O Flamengo não usa o corredor do lado esquerdo. Felipe Luiz é um construtor. Então ele vem por dentro na maioria das vezes.
né? Contra o Atlético Paranaense aqui, é que ele teve muita liberdade e se mandou bastante, mas ele joga por dentro. Então o Flamengo só utiliza o lado direito quando vai buscar profundidade com o Rodinei. Quando ele coloca o Patrick ali, ele tem um enfrentamento quase que 90 minutos desse duelo. E o Patrick não deixou o Rodinei sair e ainda causou danos defensivos ao Flamengo. Para mim, foi um jogador, até então, daquela partida, o principal. Chutou bola na trave, fez corredor o tempo inteiro, prendeu o Rodinei. Agora, isso, e preencheu o meio de campo, que eu acho que é isso que quando você não tem a bola contra o Flamengo, você tem que fazer, cara. Porque esses caras por dentro ali, com a possibilidade de achar o passe, com liberdade, com o meio campo vazio, tem muita qualidade para se conectarem, né? Então, assim, a entrada do Patrick, independente se vai com a formação de Alisson ou não, o Patrick é um cara, para esse jogo principalmente, importantíssimo, até pela volúpia do Rodinei no Maracanã. Vamos colocar a formação do São Paulo. Uma coisa que eu fico, assim, parando para pensar, e assim, tudo que o Pedrinho falou, eu até concordo, né? Que foi feito lá no jogo. Ficou claro isso pelas movimentações, pelas tentativas e tal. Só que se o São Paulo consegue repetir isso fora de casa. Eu não lembro de ter visto algum dos reacts que eu já vi, tantos jogos do São Paulo que eu já vi jogado, São Paulo jogar do jeito que jogou em casa, fora de casa. Então o São Paulo não tem só o Flamengo para enfrentar, tem a si mesmo. Ele tem que enfrentar um time que não toma 3 gols desde setembro de 2020. É um time que só perdeu de 2 gols de diferença para 3 times nessa temporada. Uma ainda com o Paulo Souza, que foi contra o Fluminense por 2-0. Perde para o Inter no primeiro jogo do Dorival por 3-1. Perde para o Galo na casa do Atlético. Nenhum desses foi no Maracanã. Quer dizer, o do Fluminense foi, mas acho que falta de opção, né? Os 2 jogam no Maracanã. Mas, e com outro técnico. Então, assim, o São Paulo tem bastante coisa para enfrentar no jogo de hoje. É saber se o time consegue repetir o mesmo comportamento quando joga fora de casa. E buscar todos esses placares que ainda não foram alcançados por nenhum outro brasileiro, desde a derrota contra o Galo, né, que foi aquele 2-0. De lá pra cá a gente não teve mais isso em nenhum jogo. Vamos ver, né? Vamos ver. São Paulo, a provável do Rogério, né, para esse jogo contra o Flamengo. Aqui agora a gente já mostrou a do Flamengo. Vamos ver a provável escalação do São Paulo. Olha só. Jandrei no gol. O Felipe Alves não pode jogar. Porque o Felipe Alves já jogou a Copa do Brasil pelo Juventude. Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo. Pablo Maia, porque o Gabriel Neves passou por um problema sério, vai ter que passar por uma cirurgia e não vai jogar mais nessa temporada. Alisson, Nestor e Patrick, Luciano e Caleri. Na teoria, um time ofensivo, né? A dúvida é pressionar o Flamengo lá em cima, tentar pressionar e evitar a saída de bola do Flamengo, ou jogar um pouco mais atrás e tentar explorar a velocidade do Alisson, a força do Patrick. Como enfrentar esse Flamengo PVC? Eu acho que é tentar roubar na intermediária, como o Pedrinho falou, e colocar a velocidade dos lados do campo. Agora, o que eu entendo principalmente é assim, o São Paulo já tem nesse jogo. Porque o São Paulo tomou 3-1 em casa. Então, é claro que ele vai jogar contra o Flamengo para ganhar do Flamengo, para tentar ganhar do Flamengo, sabendo que o Flamengo é favorito. Agora, essa formação do jogo contra o Atlético Goianiense é a formação mais forte que o São Paulo teve nos últimos 2 meses. É a formação não inteira, porque essa formação nunca jogou junto com os 11. Essa formação teve 9 titulares iguais contra o Atlético Goianiense, menos o Felipe Alves e menos o Gabriel Neves. Mas é a primeira vez que esse time vai jogar junto no ano, esses 11. Mas é a formação que vai jogar contra o Independente Del Valle. Porque foi a formação mais forte. E no caso da final contra o Independente Del Valle, dia 1º de outubro, é o jogo do título que o São Paulo precisa ter na temporada. E por que eu acho que tem muito sentido ele não utilizar 3 zagueiros, cara?
Porque normalmente quando você tem 3 zagueiros, e a maioria, são 3 zagueiros mesmo, não estou falando saída de 3 não, 3 zagueiros. Você desce com os teus laterais para uma linha de 5 de uma forma muito natural. Dificilmente você desce só com um lateral e o outro lateral fica na linha dianteira, né? Então você desce com uma linha de 5, só que normalmente você desce com uma linha de 5 para você tirar a amplitude do adversário, quando o adversário tem 2 pontas. O Flamengo não tem ponta. O Flamengo ocupa o espaço só do lado direito, muitas vezes com a movimentação do Gabigol. E quando o Gabigol não faz essa movimentação, o Rodinei ataca o espaço no corredor. Ele não tem um cara posicionado ali. Então a linha de 5 perde muito sentido. Por isso que nessa primeira linha defensiva, eu acho que não tem tanta gravidade de combate. Na segunda, sim. Na primeira de marcação e na segunda, olhando de trás para frente. Você olhando de frente para o campo, a primeira linha, onde joga o meio-campo do Flamengo, ali para mim tem que estar congestionado. Ali onde tem Arrascaeta e Everton Ribeiro, porque ali se inicia a jogada para atacar as costas da última linha defensiva. Então o jogo do Flamengo é na intermediária. Então não adianta eu descer com uma linha de 5 lá atrás e o jogo do Flamengo está fluindo aqui na intermediária. Por isso que tem muito sentido do Rogério não usar 3 zagueiros, usar 2 pontas para justamente aproveitar os corredores, porque o Flamengo joga muito por dentro. Agora, se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas a ideia, ela tem sentido. Tem uma coisa que até é uma contradição em relação ao que o Rogério vinha dizendo, não tão abertamente nas entrevistas coletivas, mas, por exemplo, conversando com jornalistas que estiveram na concentração. O Richarlison esteve na concentração em Belo Horizonte com São Paulo e ouviu isso do grupo de jogadores e do Rogério, que ele não entendia o Reinaldo como lateral em linha de quarto. Mas isso já mudou, porque no jogo contra o Atlético Goianiense ele jogou com o Reinaldo como lateral, linha de quarto. Ele jogou os últimos 3 jogos quando ele escalou o Luizão como lateral. O Luizão é zagueiro, mas não jogou de zagueiro. Jogou de lateral esquerdo. Se ele tem um ponteiro na frente, o Reinaldo faz a linha de quarto normal. Exatamente. O problema é que quando ele não tem um ponteiro, e aí e tem ele tem que usar 3 zagueiros para espetar um pouquinho o Reinaldo como ala, né? Tem um outro problema aqui, pelo que vocês estavam dizendo aqui. O Alexandre Lemos lembra isso aqui até na hashtag troca de passes. Pedrinho falou, o Fluminense encarou o Flamengo, tal, jogou melhor, e causou desconforto e realidade, o Flamengo venceu. O São Paulo jogou bem, né, conseguiu, pela qualidade técnica, e de novo o Flamengo venceu. Ou seja, mesmo quando o adversário vai melhor do que esse Flamengo de hoje, esse Flamengo ele é muito letal, né? Eu lembro do comentário, tomando até, desculpa, PVC, à frente do PVC, eu lembro de um comentário que eu fiz, que eu falei assim, o Flamengo, nesse jogo contra o São Paulo, primeiro jogo, eu falei, o Flamengo venceu pela qualidade técnica. Foi isso, pela qualidade individual. Pela qualidade individual, que faz parte. 1 ou 2 chances para esses caras, acabou, né? Se você olhar o lance do segundo gol que o Everton dá a virada, do primeiro gol, né? O João Gomes faz o gol, o São Paulo faz uma transição com 8 jogadores rapidamente. Então, assim, ele fez tudo certinho, só esqueceu de pressionar o homem da bola. E aí o cara com a qualidade do Everton, levantar a cabeça, o Pedro vê que a bola vai passar, ele bloqueia a passagem do Igor Vinícius para não dar combate. E o João Gomes ataca o espaço. O São Paulo tomou 2 gols com a bola dominada pelo São Paulo, né? Um escanteio e uma finalização. Sim. Agora, e a postura do Flamengo? Você acha que muda para esse jogo com a vantagem ou não? Vai pressionar, vai jogar em cima, vai... O Flamengo tem o mesmo rosto sempre. Mesmo quando joga com as reservas, como jogou contra o Goiás. Nem se quisesse, não ia conseguir. Né? Mesmo quando joga mal, empatou com o Ceará, e a discussão até agora é se o Dorival tinha que ter escalado os titulares. Empatou com o Goiás, mas nos 2 jogos, jogando de menos do que pode, o time joga com a posse de bola, empurra o adversário para trás... Tenta sempre a busca pelo gol. É o que vai fazer amanhã. A questão é se o São Paulo consegue... Desses 8 jogos, tem um jogo que o Flamengo não fez gol. Com essa formação. Que é o 0x0 com o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil, em que podia ter feito 3, mas empatou 0x0. Foi o único jogo que passou em branco. Essa formação titular de hoje, com 8 jogos, tem um retrospecto melhor do que nos 8 jogos daquela formação clássica de 2019. Né, que tinha, com Jorge Jesus. Com Jorge Jesus, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, de Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Ganharam 6 vezes, empataram uma vez com o Grêmio e perderam do Liverpool na prorrogação. Este time de hoje tem 7 vitórias e 1 empate só. Inclusive, você estava me dizendo antes do programa que esse time de hoje fez mais gols do que aquele time de 2019. Aquele fez 18 e esse fez 23. É isso, galera. A opinião do pessoal do Troca de Passes. Vai ser um jogo muito difícil. Se a gente for parar para pensar na matemática, tem mais uma coisa na estatística, tem mais uma coisa
conta contra a possibilidade do São Paulo conseguir esse, por exemplo, sem pênalti, né? Mudar 3-0. Esse time do Flamengo é um time muito mais letal. A gente tem relatos aí dos jogos em que jogamos mal, mesmo assim conseguimos ter, porque individualmente a gente tem jogadores que têm várias posições, isso ajuda muito. A gente faz um jogo bem ruim contra o Fluminense, por exemplo, ainda com o Paulo Souza, e a gente, mesmo assim, sai com a vitória. A gente joga bem mal contra o São Paulo nesse jogo, sai com a vitória. Vamos ver se isso vai realmente se confirmar no Maracanã, porque não adianta, né? A estatística mesmo só tá aí só pra gente dar uma olhada e nada mais. Vamos ver se ela vai se comprovar, né, no jogo, porque nós somos um time que só passou em branco. Essa formação vai ser a 9ª vez que ela entra em campo. E a gente, 8 jogos que a gente já fez, só um a gente passou sem gols, que foi o 0-0 com o Atlético Paranaense. Sendo que naquele jogo um 5-0 não seria nenhum absurdo. Então, é isso. A gente se vê no próximo React. Um beijo pra vocês. Inside my own world of make-believe. Kids scream.